Quando descobre que terá a chance de recuperar a sua liberdade, um ex-detento que possui habilidades especiais decide se juntar a uma equipe de super-heróis, cuja missão é impedir que o planeta seja dominado por insetos alienígenas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história da série Pacificador de 2022, então preparem-se, é hora do recap! Christopher Smith é um homem que desde criança foi treinado por seu pai para eliminar pessoas. Apesar de sua natureza violenta, Chris luta pela paz e acredita que deverá alcançá-la a qualquer custo. Durante seu último duelo, o homem foi atingido por um tiro no pescoço e um prédio caiu em cima dele. Mesmo assim, Chris conseguiu sobreviver e seu único ferimento foi uma clavícula quebrada. Após receber alta, ele pega seus pertences e vai embora do hospital. Quando consegue entrar em um táxi e dar o fora, Chris comemora o fato de não ter sido preso, pois cometeu vários crimes enquanto trabalhava como pacificador. Ao chegar em casa, ele percebe que não está com a chave, pois passou os últimos 4 anos na prisão. Então precisa quebrar o vidro da janela para entrar no trailer. Minutos depois, alguns agentes da Argus aparecem e Chris percebe que está encrencado. A verdade é que ele foi condenado a 30 anos de prisão por eliminar Rick Flag em Esquadrão Suicida, mas só cumpriu 15% de sua pena. Sendo assim, Clemson Murney decide tentar uma negociação com ele e afirma que se o pacificador aceitar fazer parte de sua equipe em uma missão secreta, ganhará sua tão sonhada liberdade. Como não quer voltar para a cadeia, ele decide se juntar a Clemson, pois sabe que essa é a sua melhor chance de ter uma ficha limpa outra vez. Naquela tarde, Chris vai fazer uma visita ao seu pai e é reconhecido pelo vizinho dele. Apesar de se considerar um grande super-herói, o pacificador não é visto com bons olhos pelos cidadãos e a maioria deles o considera um verdadeiro vilão. Após discutir com o velhote, Chris entra na casa e faz de tudo para receber a atenção do seu pai. Mas Zog não demonstra ter ficado preocupado com seu filho durante o tempo em que ele esteve preso. Ao ver Eagle, sua águia de estimação, Chris percebe que o animal é o único que realmente sentiu a sua falta e fica emocionado. Depois do jantar, ele vai até o laboratório de seu pai para escolher um novo capacete e em seguida encontra sua equipe em um restaurante. Quando percebe que sua colega está vestindo seu uniforme de super-herói, Clemson e os outros começam a caçoar dele, mas Chris os ignora. Após o jantar, o homem retorna para casa com sua águia de estimação e no caminho avista Emília entrando em um bar. Imediatamente ele dá meia volta e entra no estabelecimento para encontrá-la. Nesse momento, Chris vê a mulher dando uma surra em um cara que estava importunando e fica completamente apaixonado. Porém, depois de beber a sua cerveja, Emília vai embora e deixa seu colega sozinho, pois está cansada de lidar com homens interesseiros. Naquela noite, Chris conhece Annie e consegue ir para casa com ela. Após uma noite juntos, ele é atacado com uma faca e leva uma baita surra enquanto tenta se livrar das garras da mulher. Ao perceber que ela não é uma humana comum, Chris não tem outra escolha senão fugir pela janela e acaba se machucando ao cair no chão. Lentamente, o pacificador rasteja até o carro e consegue pegar o seu capacete. Quando está prestes a ser atacado, ele ativa a explosão sônica e o corpo de Annie é despedaçado junto com todos os carros que estão ao redor. Por sorte, Eagle havia saído para caçar e conseguiu se manter a salvo durante a explosão. Quando escuta o som das viaturas se aproximando, Chris liga para Emília e pede uma carona para conseguir escapar da cena do crime. Depois de vestir o seu uniforme, o pacificador faz a limpa no apartamento da mutante e decide levar alguns CDs, já que a mulher não poderá mais usá-los. Como o prédio está cercado por policiais, o super-herói não tem outra escolha senão invadir um apartamento e pular pela janela. Lentamente, o pacificador desce todos os andares e sai ainda mais machucado cada vez que decide
decide pular. Quando percebe que ele está cercado, Emilia sai do carro e usa dardos tranquilizantes para apagar os agentes da polícia. Nessa hora, Chris encontra uma brecha para escapar, e quando ele e Igali entram no carro, Lera dirige para bem longe da cena do crime. Ao ver o suspeito fugindo, a polícia começa a atirar, mas por sorte o grupo não é atingido por nenhum disparo. Quando o restante da equipe se encontra, Clemson e os outros começam a pensar em um motivo plausível para justificar o ataque da mutante e começam a especular que Amanda Waller, a mulher que formou aquela equipe, esteja tentando eliminá-los. O que nenhum deles imagina é que Amanda é a mãe de Lera e jamais colocaria a vida de sua filha em risco por uma missão. Durante a discussão, Chris se lembra que pegou Annie lendo seu dossiê enquanto ele usava o banheiro, e foi nessa hora que a mulher descobriu que ele trabalhava no projeto Borboleta, que foi criado para exterminar criaturas iguais a ela. Naquela tarde, enquanto volta para casa, Chris recebe a visita de um velho amigo chamado Vigilante, e o anti-herói consegue convencê-lo a dar uma volta na floresta para treinar as suas habilidades. Enquanto a dupla faz centenas de disparos em seus alvos para se divertir, Og é preso por suspeita de eliminar Annie, pois John, um integrante da equipe de Chris, espalhou pistas falsas para que o pacificador não fosse associado ao local da explosão. Em vez disso, Og, que também já cometeu diversos crimes, foi usado como bode expiatório e acabou sendo preso no lugar do seu filho. Ao chegar na cadeia, o Demente encontra vários de seus antigos seguidores que ainda estão dispostos a seguir o seu líder, conhecido como Dragão Branco. Alguns dias depois, Chris e sua equipe precisam realizar a primeira missão para a qual foram designados, que consiste em eliminar o senador Royland Goff, que é um mutante. Há suspeitas de que a esposa e os filhos do senador também sejam borboletas. Portanto, o grupo terá que investigar para descobrir se essa informação é verdadeira. Se esse for o caso, toda a família deverá ser eliminada. Enquanto o restante da equipe está dentro da van, Emilia e Chris estão escondidos de tocaia, aguardando o momento exato para executar a ordem de eliminação. Porém, ao chegar em casa, Goff é escoltado até a porta por seu motorista e seu segurança pessoal, então Chris não tem a chance de atirar. Sendo assim, o grupo precisa esperar uma próxima oportunidade, e Chris descobre que estava esse tempo todo sendo perseguido pelo Vigilante. Como não pode correr o risco de estragar aquela missão, Clemson permite que o Demente se junte aos seus agentes na tocaia. E durante o jantar, Chris e Emilia têm a confirmação de que toda a família é composta por mutantes. Nesse momento, o pacificador recebe a ordem de exterminar todos eles, mas reluta em fazer isso, pois não acha certo eliminar crianças indefesas. Ao perceber que seu amigo não será capaz de executar a missão, o Vigilante decide ajudá-lo e rapidamente elimina a mãe e as duas crianças. Porém, quando ele está prestes a atirar no senador, Judo Master aparece e sozinho consegue se livrar dos 3 agentes treinados para combate. Apesar da baixa estatura, o guarda-costas é um ninja com extrema habilidade em artes marciais e consegue derrotar os seus adversários sem o auxílio de nenhuma arma. Em seguida, o motorista aparece para ajudar Judo Master a conter os invasores, mas acaba sendo surpreendido pela chegada de Lera. Ao perceber que aquele cara não é uma borboleta, a agente se recusa a atirar, então Emilia precisa fazer o trabalho, pois não pode correr o risco daquele cara revelar a identidade dos membros da sua equipe para a polícia. Enquanto isso, o pacificador e o Vigilante foram levados para dentro da casa e estão amarrados. Decididos a resgatar um membro da sua equipe, Clemson e os outros invadem a mansão e caminham cuidadosamente em direção ao sinal enviado pelo capacete de Chris. Quando Goff aparece, ele ordena que Judo Master encontre os outros mutantes e conte tudo o que aconteceu naquela noite. Enquanto Clemson e sua equipe tentam descobrir como entrar no porão, o senador ataca o Vigilante na tentativa de extrair informações do pacificador. Porém, quando sua equipe explode a porta de entrada, Chris consegue escapar e inicia um duelo contra o senador.
Ele então corre para pegar a espingarda de Goff e usa sua própria arma para eliminá-lo. Enquanto isso, John, que permanece na van, vê Judomaster fugindo em um veículo e provoca um acidente para impedir que o baixinho escape. Ao olhar dentro do carro, a gente percebe que Judomaster conseguiu sair e o encontra rastejando pelo chão. Sendo assim, John não tem outra escolha senão atacá-lo com um pé de cabra. Durante a sessão de ataques, Goff retira a máscara do vigilante e Chris finalmente descobre a identidade dele. O verdadeiro nome do anti-herói é Adrian, e ele é o irmão de um velho amigo de Chris. Após a morte do senador, um inseto assustador sai de dentro da cabeça dele, e o pacificador descobre o verdadeiro motivo dos mutantes serem chamados de borboletas. Em vez de eliminá-la, Chris levou a borboleta alienígena para casa e a prendeu dentro de um pote de vidro. De todas as pessoas que estavam na floresta, Judomaster foi o único sobrevivente, e a equipe pretende usá-lo para encontrar outras borboletas. Na manhã seguinte, Chris pega uma carona com Adrian e vai fazer uma visita ao seu pai. Ao perceber que Og não está lá, ele invade o seu depósito de desdobramento quântico e rouba todos os capacetes. Nesse momento, o pacificador se depara com o traje de seu pai. Em seguida, Adrian aparece e descobre que Og era o dragão branco. Quando está saindo da casa, Chris se depara com o vizinho e descobre que o seu pai foi preso há alguns dias. Furioso, o pacificador decide ir à delegacia e contar a verdade para ele. Durante uma breve conversa com seu pai, Chris revela que foi sua equipe quem trocou as digitais e incriminaram Og sem que ele soubesse. Ao descobrir que está preso no lugar de seu filho, o homem fica furioso e afirma que estava certo sobre Chris. A verdade é que Og nunca o amou e sempre preferiu que seu filho caçula não tivesse nascido. Antes de voltar para a cela, Og afirma que na primeira oportunidade que tiver, contará toda a verdade aos detetives e Chris será preso. Ao sair da delegacia, Chris volta para casa com Lara e a mulher recebe um telefonema de John, que acaba de descobrir que Judomaster conseguiu escapar. Nesse momento, ele é atacado pelo ninja e minutos depois, Lara e Chris aparecem. Enquanto a mulher ajuda John a se recuperar, o pacificador sai para procurar o baixinho e ambos iniciam um duelo. Durante a luta, quando Chris estava prestes a derrotar Judomaster, Lara aparece e o derruba com um disparo. Pela manhã, durante uma reunião com Clemson, a equipe descobre que as borboletas são criaturas extraterrestres que invadem o corpo dos humanos e passam a controlá-los. As pessoas infectadas adquirem força sobre-humana e se tornam muito perigosas, porém só conseguem se alimentar de um líquido viscoso que é distribuído por uma indústria chamada Glentai. Então, naquela tarde, a equipe é enviada para investigar as atividades dessa empresa. Enquanto isso, Og consegue uma oportunidade de falar com os detetives que o prenderam e revela que foi incriminado por seu filho. Diante dessas alegações, Sophie e Larry decidem comparar as digitais do detento com aquelas que foram encontradas na cena do crime e descobrem que ele está dizendo a verdade. Ao invadir a empresa na companhia de Lara, Chris ativa a visão de raio-x de seu capacete para verificar as pessoas que possuem borboletas no cérebro e elimina todos os mutantes que encontra pelo caminho. Nesse momento, Emília e o vigilante estão na fábrica para descobrir como é feita a produção daquela gosma que as borboletas comem e acabam sendo vistos. Rapidamente, eles precisam fugir e se trancam em uma sala para não serem pegos, já que estão em menor número. Quando descobrem que seus amigos estão em perigo, Lara e Chris vão ao encontro deles e o pacificador arremessa uma granada para acabar com todas as borboletas de uma só vez. Ao entrar na sala de informática, a dupla se depara com um gorila e se une ao restante da equipe para derrubar o animal. Quando a batalha parecia estar perdida, John aparece com uma serra elétrica e finaliza o trabalho, cortando o primata ao meio. Enquanto isso, na delegacia de polícia, um novo capitão é enviado para assumir o comando e Sophie é informada de que Og não será solto. Quando vai interrogar o seu superior, a mulher descobre que as digitais do detento foram enviadas de volta para a equipe forense e Locke afirma que elas são as mesmas encontradas na cena do crime. Após convencer a detetive a encerrar o caso, Locke liga para Clemson e
afirma que o trabalho foi feito. Naquela noite, quando todos os seus colegas vão para casa, Lara retorna para o escritório e percebe que Chris esqueceu seu capacete. Então ela decide testá-lo e ativa a visão de raio-x. Porém, ao olhar para Clemson, a agente tem uma baita surpresa, pois descobre que ele é um mutante. Imediatamente a mulher precisa fugir, pois é perseguida por seu chefe. Porém, durante a fuga ela acaba sendo pega e, para sua surpresa, Clemson não a ataca. Em seguida, Emily aparece e revela que também já sabia que seu chefe é uma borboleta. Ao perceber que Clemson tinha mais informação sobre aquelas criaturas do que qualquer outra pessoa, a mulher começa a desconfiar dele e decidiu confrontá-lo, então descobriu a verdade. Nessa hora, o homem explica que sua espécie foi para a Terra porque o seu planeta natal se tornou inabitável. Então, seu povo decidiu se reestabelecer naquele mundo. Porém, depois de um tempo convivendo com os humanos, a borboleta que vivia no cérebro de Goff resolveu iniciar uma revolução e convenceu todo o seu povo de que eles deveriam dominar aquele planeta. Quando descobriu o plano dos outros seres de sua espécie, Clemson se recusou a ajudá-los e invadiu o corpo daquele homem, pois foi a pior pessoa que conseguiu encontrar. Antes de ser infectado, seu hospedeiro era um criminoso e o alienígena o escolheu porque precisava de um corpo humano se quisesse deter as outras borboletas. Além de Emilia e Lara, John também já sabe dessa informação, mas Amanda não tem ideia de que o líder de uma de suas equipes é um mutante. Pela manhã, Og consegue sair da prisão e Locke vai confrontar a detetive Sophie. Nesse momento, ele descobre que a mulher levou as provas para o juiz e que, ao analisá-las, inocentou Og de todas as acusações. Além disso, ela conseguiu um mandado de prisão para o pacificador e reúne suas tropas para ir atrás dele. Quando vê a polícia chegando em seu trailer, Chris e Adrian se escondem no telhado. Em seguida, eles sobem numa árvore para tentar escapar pela floresta. Nesse momento, Adrian se desequilibra e cai no chão. O rapaz estava transportando a borboleta que vivia no corpo de Goff, mas com a queda ela consegue escapar. Imediatamente, o inseto voa na direção de Sophie e invade o seu corpo. Nesse momento, outros policiais aparecem e os dois amigos precisam fugir. Eles estão sendo perseguidos pelo exército da polícia e recebem a ajuda de Eagle para se livrar de todos os agentes que tentam capturá-los. Porém, no momento em que Chris acaba sendo cercado, Locke aparece e elimina todos os policiais para que a dupla possa fugir. De repente, Sophie se levanta e entra na viatura, dizendo que precisa encontrar alguns amigos. Nesse instante, Larry percebe que sua parceira está diferente, mas nem imagina que ela está sendo controlada por uma borboleta alienígena. Quando se reúne com sua equipe, Chris revela que a borboleta que foi retirada do cérebro de Goff fugiu e invadiu o corpo de uma policial. Naquela noite, Sophie vai se encontrar com centenas de borboletas que acabaram de chegar ao planeta Terra e as guia até a delegacia para que elas possam invadir o corpo dos policiais. Dessa forma, todos os oficiais se transformam em mutantes, até mesmo Locke, que foi enviado por Clemson para ficar de olho nos funcionários. Por fim, as borboletas que restaram invadem o corpo dos presidiários e todos eles se tornam soldados de Sophie, que foi infectada pela borboleta rainha. Agora que o Capitão Locke virou um mutante, ele decide usar a sua influência para dar uma entrevista à imprensa e ordena que todos os policiais do país se unam para prender o pacificador. Quando descobre que está sendo procurado, Chris pede ajuda de Adrian e John para destruir a fonte de alimento das borboletas, pois sabe que assim será capaz de derrotá-las. Durante o trajeto, a van onde eles estão é invadida por Og, que está vestido de dragão branco, e ele afirma que foi até lá para eliminar Chris. O demente então atira contra seu próprio filho, e ao tentar ajudá-lo, o vigilante acaba sendo gravemente ferido. Nesse momento, Chris e John correm para a floresta e têm a chance de se esconder. Enquanto isso, Sophie e um grupo de policiais
super-heróis invadem um apartamento de Clemson, e o homem ordena que sua equipe fuja. Após ser eliminado com diversos disparos, a borboleta que vivia no cérebro de Clemson tenta escapar, mas é esmagada por Sophie. Assim que os policiais vão embora, Emilia corre para encontrar o seu amigo e tem a chance de se despedir da borboleta. Nesse instante, Judomaster aparece e inicia um duelo contra Emilia. A mulher estava prestes a ser derrotada quando Lera se aproxima e usa uma arma de choque para apagar o ninja. Após despistar o seu pai e os membros de sua equipe, Chris entra no carro que o vigilante roubou e continua sua missão. Porém, no meio do caminho, Adrian precisa parar para fazer o número 1 e o pacificador acaba sendo encontrado por seu pai. Enquanto John se esconde, Eagle ajuda o seu companheiro a lutar contra seus adversários naquela batalha, mas acaba sendo golpeado por Og. Ao ver o seu melhor amigo no chão, Chris fica furioso e parte para cima de seu pai. Porém, quando está sob posse do seu traje, o dragão branco fica extremamente poderoso e consegue derrubar o pacificador. Então, quando o vilão estava prestes a eliminá-lo, o vigilante o ataca e em seguida, John aparece com uma arma para eliminar todos os seguidores de Og. Imediatamente, Chris se levanta e ataca o seu pai, que sempre o maltratou desde que ele era criança. Por culpa de Og, o pacificador eliminou seu irmão mais velho durante uma briga, pois seu pai obrigou os dois a lutarem e Keith teve uma convulsão após ser atingido por um soco. Decidido a eliminar aquele homem, Chris pega uma arma e atira na cabeça de seu pai. Logo depois, ele cai de joelhos e começa a chorar, pois apesar de tudo, nunca foi capaz de odiá-lo. Ao perceber que Eagle está desacordado, Chris imediatamente o leva para uma clínica veterinária e minutos depois, Emilia e Lera aparecem. Quando a águia se recupera, o grupo decide dar continuidade à sua missão. Apesar de conseguirem sobreviver em corpos humanos, as borboletas precisam de um tipo de alimento específico. Portanto, elas trouxeram do planeta delas uma criatura capaz de produzir um líquido viscoso que serve como fonte de nutrientes. Esse animal vive numa caverna que fica embaixo do celeiro de uma fazenda. Então a missão do pacificador e sua equipe consiste em invadir esse lugar e eliminar a criatura. Dessa forma, as borboletas ficarão sem alimento e não conseguirão sobreviver por mais de uma semana. Ao chegar na fazenda, Chris ataca um dos guardas e rouba sua roupa para que John possa entrar disfarçado no celeiro. O plano consiste em levar o capacete explosivo em uma bolsa e deixá-lo dentro do celeiro para que em seguida Lera ative o dispositivo por meio do comando de voz. Porém, ao ver a lagarta gigante sendo ordenhada dentro do celeiro, John abandona a bolsa nas escadas e quando caminha de volta para a floresta, um dos mutantes percebe que ele é um humano infiltrado. Imediatamente, John precisa correr e é perseguido pelas borboletas. Ao ver o seu amigo em perigo, Lera fica tão assustada que acaba perdendo o dispositivo do comando de voz e não consegue acionar a explosão sônica. Então, quando John é capturado, ela consegue pegar o controle de volta e dar o comando para ativar a explosão. Quando percebem que o armazém está sob ataque, os mutantes deixam o humano para trás e correm para verificar se a lagarta está bem. Nesse instante, uma nova explosão acontece e inúmeras borboletas são eliminadas. Porém, como o capacete não está dentro da caverna, mesmo após a destruição do armazém, a criatura continua viva. Então Chris, Adrian e Emilia precisam ir até lá para finalizar o serviço. No caminho, eles enfrentam dezenas de mutantes extremamente fortes que estão dispostos a sacrificar suas vidas para proteger a sua fonte de alimento. Enquanto seus amigos tentam manter as borboletas longe da caverna, Chris vai atrás de Sophie e acaba sendo soterrado por uma grande quantidade de escombros. Nesse momento, Adrian e Emilia são atingidos por disparos e ficam totalmente vulneráveis. Quando percebe que seus colegas estão feridos, Lera decide sair do seu esconderijo na floresta e usa duas pistolas para acabar com seus inimigos. Ao tentar segui-la, John leva um tombo e quebra o pé. Então a mulher precisa se livrar de todos os mutantes sozinha e consegue chegar a tempo de impedir que uma borboleta invada o cérebro de Emilia. Minutos depois, John se aproxima de Lera e entrega um dos capacetes do pacificador para que ela possa ajudar Chris. Depois de sair debaixo dos escombros, o super-herói inicia uma luta corpo a corpo contra Sophie, mas a mulher afirma que não deseja machucá-lo. Ela então
então pede que Chris a acompanhe e revela o verdadeiro motivo da revolução. Sophie explica que quando seu povo chegou à Terra, eles nunca quiseram tomar o poder. O objetivo era viver pacificamente, já que aquele planeta fornecia para eles todos os recursos necessários, exceto o alimento. Porém, ao observar os humanos, sua espécie percebeu que eles estavam cometendo os mesmos erros do seu povo, tomando atitudes que priorizam o lucro em vez da sobrevivência. Segundo Sophie, se a raça humana continuar fazendo isso, a Terra terá o mesmo destino do seu planeta, e logo se tornará um lugar completamente inabitável. Para evitar que isso aconteça, seu povo fez a promessa de que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mudar o futuro da humanidade, mesmo que para isso fosse necessário sacrificar inúmeras vidas. No entanto, Clemson não concordava com esses métodos, pois achava que o seu povo não tinha o direito de impor a sua vontade aos humanos. Então, Sophie pede que Chris cumpra sua missão como pacificador e a ajude a salvar o planeta. Porém, em vez de fazer isso, Chris ativa o capacete de Lera e elimina a lagarta gigante. Em seguida, atira contra Loki e Sophie. Depois de derrotar as borboletas, os dois amigos retornam à superfície e Chris carrega Emilia nos braços, pois ela está desacordada. Nesse momento, a Liga da Justiça aparece sob ordens de Amanda Waller, mas o pacificador ordena que eles vão embora, pois sua equipe já fez todo o trabalho. Ao chegar no hospital, Emilia e Adrian são atendidos e o restante da equipe aguarda na sala de espera. Quando estão a sós, Lera questiona o motivo de Chris ter escolhido não ajudar as borboletas, e o pacificador afirma que os humanos devem ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Nos dias seguintes, cada integrante da equipe retorna para sua vida normal, enquanto Emilia tenta se recuperar dos tiros que levou, Adrian foge do hospital e John volta a trabalhar no escritório. Finalmente, Lera pode voltar a morar com sua esposa e os seus cachorros, enquanto Chris retorna para o seu trailer, onde vive com Eagle e a borboleta que escapou do corpo de Sophie após a morte da mulher. Quando começou a acreditar que estava conseguindo se livrar dos seus traumas do passado, Chris percebe que o fantasma de seu pai o acompanha, e agora precisa encontrar um jeito de conviver com a culpa de tê-lo eliminado. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o pacificador tomou a decisão certa ao acabar com todas as borboletas, ou ele deveria ter se juntado a elas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!